Deixa eu ver se já está lá. Ó, foi rapidão. Deixa eu já marcar você aqui. Pronto. Bom dia, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Hoje é dia 7 de julho de 2020 e nós estamos com a nossa irmã falando conosco diretamente de Contagem, lá perto de Belo Horizonte, a Marisa Pereira, que vai nos dar a oportunidade de escutá-la, a explanação do Evangelho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Walter. Obrigada pela oportunidade da fala e principalmente estar com todos, né? Mesmo na condição distante, mas com os corações ligados. A gente sabe que os espíritos não encontram distância, né? E a palavra também não. Graças a Deus nós temos esse recurso da internet. Tecnologia, né? A palavra, o consolo, essa paz que o Evangelho nos transmite, ele se torna um remédio às nossas almas, sejamos nós encarnados ou aqueles que estão na erraticidade. Seja muito bem-vinda, que os bons espíritos te tragam toda a boa intuição necessária. Que assim seja. Vamos aproveitar esse tempinho, antes das 9 horas, para estudar pelo menos uma questão do Livro dos Espíritos. Eu abri aqui há pouco, saiu lá no capítulo 5 da Lei de Conservação. Meios de conservação. Questão 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Resposta: sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil e o supérfluo não o é jamais. A gente, dando sequência neste capítulo, nós iríamos fatalmente chegar na questão que fala a definição. Kardec pergunta mais para frente para os nossos amigos espirituais o que é felicidade. E a resposta é muito simples e objetiva. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, quando Deus nos dá a oportunidade de encarnarmos, Ele também colocou no nosso caminho tudo do que a gente vai necessitar. Entretanto, nós temos no caminho, eu costumo muito, Marisa, falar o seguinte, que no nosso caminho nós temos muitas pedras. A gente pode tropeçar nela, pode xingar a pedra, mas a gente pode também pegar essa pedra e usá-la na construção do alicerce. Cada um, de acordo com os seus princípios, com a sua evolução, vai fazer um uso daquilo que Deus coloca na sua vida. Nós temos o nosso livre-arbítrio para fazer isso. Agora, tem também aqueles que, eu digo que, eu sempre costumo falar que a gente carrega um embornar, aquela bolsa antiga, aquele saco com a alça, e a gente
muitas vezes pega coisa e coloca ali dentro, e a gente pega muita pedra pesada, sem valor, e fica carregando ela, né? As mágoas. A gente carrega muita coisa sem valor. Tem utilidade? Tem. Mas o materialismo que a gente ainda está enraizado nele, ainda faz com que a gente carregue muita coisa desnecessária. Outro dia eu escutei uma frase bonita, diz que o caixão é a alfândega. A gente não passa dali levando nada do material, apenas as conquistas morais. E a gente tem que prestar conta ali, na alfândega. O que nós fizemos dessa viagem, desta encarnação? E eu me pergunto, o que cada um de nós está colocando no embornal? O que? É interessante a sua fala, porque eu fico pensando também, não só nas questões materiais, mas eu penso nos sentimentos, nas emoções, nas condutas de um modo geral, né? Às vezes a gente carrega para si um sentimento, às vezes por algumas pessoas, circunstâncias, que ao invés de nos auxiliar, nos atrofia a alma, né? E isso é muito estranho, porque por mais que a gente reconheça que nos faz mal e que não vai trazer absolutamente nada de evolução, né, no campo do sentimento e no campo espiritual, que aquilo ali é totalmente supérfluo, né, para a nossa bagagem moral e espiritual, ainda assim a gente carrega. Um deles é a mágoa, por exemplo. A pessoa fica uma encarnação inteira presa diante daquilo. E quando a gente pensa em meios de conservação para o processo evolutivo, numa ascensão em que acontece ali paulatinamente, quando Deus, né, nos promove todas as condições para melhor viver, nós ainda buscamos, na maioria das vezes, o caminho mais longo, mais tortuoso, mais difícil. E aí a gente se depara com ciúmes, com um apego às pessoas, com um amor ainda desenfreado, machucado. Marisa, deixa eu te interromper só um minutinho, só para a gente fazer a prece. Ah, já está na hora. Já, a prece. São 9h01. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, rogando a Ele que nos permita a companhia, a assistência, a proteção dos espíritos do bem, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, nosso mestre e governador do planeta Terra, Jesus. Peço também que nos dê a fina sintonia com o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, para que sejamos bem intuídos, que possamos abrir os nossos corações e ouvidos aos seus conselhos. Pedimos, Deus, que nos permita neste trabalho sermos teus funcionários, a fim de levarmos das tuas bênçãos, da tua luz, juntamente com as nossas boas energias, a todos aqueles nossos irmãos que estão necessitados, em desequilíbrio diante de suas provas. Pai, que estes nossos irmãos possam receber este abraço fraterno, estas boas energias, através deste Evangelho. E assim como Jesus nos ensinou,
nós vamos elevar a Deus a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, há muitos dias eu venho rogando pelos nomes que estão nos nossos cadernos, principalmente a nossa irmã Patrícia de Beraba, o seu marido Ivan. Infelizmente, a Patrícia já não se encontra mais conosco no mundo material. Eu peço, então, que continue com as orações para que ela seja bem assistida, que ela obtenha o tratamento ao entrar no mundo espiritual, que ela seja bem amparada, e também aos familiares, principalmente o meu amigo e irmão Ivan. Muito obrigado a todos e continuemos com as nossas preces em favor de todos que têm seus nomes anotados em nosso caderno. Hoje nós vamos ter a participação da nossa irmã Marisa. Marisa, seja muito bem-vinda, a palavra está contigo. Liguei aqui o microfone. Em respeito à prece, a gente desliga, né? Bom dia a todos. Bom dia, Walter. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, especialmente porque cada vez que nós falamos, ontem eu estava comentando isso numa live, cada vez que nós falamos um pouco mais do Evangelho do Senhor Jesus, utilizando a doutrina dos Espíritos como base, em convicção para nos auxiliar, nós estamos também no processo de aprendizagem. E, como se fosse um curso técnico, a gente vai da teoria à prática em nossas vidas. E a escolha do tema, Coragem da Fé, nós vamos enxergar exatamente esse ponto, onde eu disse da teoria, né, aquela retórica de dizer eu tenho fé, eu creio, e a aplicabilidade dessa fé nas circunstâncias em que nós estamos, em que nós vivemos de um modo geral, diante das dores, diante das dificuldades. Tendo como um principal objetivo final ter aquela certeza absoluta de que a gente vai dar conta de dizer: em tudo dai graças. Porque quando a dor bate à nossa porta, ela quer tomar um espaço na nossa vida de modificação. E aí, quando ela dá o toque-toque dela, eu sempre conto essa historinha, uma historinha que eu meio que inventei diante do processo da dor e da coragem do enfrentamento a partir da fé. Você pode olhar por uma frestazinha lá da sua porta, da sua janela, e pedir a alguém para dar um recadinho, como às vezes os nossos pais faziam na nossa infância, quando alguém batia a porta e dizia: fala que eu não estou lá não, que eu não estou aqui não. Não era assim? Você pode fazer isso, diga que eu não estou aqui. Ou você pode ficar muito chateado, eu não vou abrir porta para essa dor entrar. Ou então você pode colocar um largo sorriso e compreender que aquele é o momento da prova ou da expiação. Que nós não sabemos exatamente em que momento nós escolhemos na nossa programação reencarnatória que aquela irmãzinha dor chegasse com esta ou com aquela carinha. Então a dor ela pode chegar de várias formas, com uma doença severa, com desemprego, ou na forma de um filho que está envolvido no mundo da promiscuidade ou no mundo das drogas, ou das quedas morais que todos nós passamos nas encarnações em processo de evolução espiritual.
ou nas perdas dos entes queridos, ou no enfrentamento disso que a gente está tendo neste momento, em que a gente fica, mas por que estamos encarnados neste momento? E aí, quando essa irmãzinha chega, e você coloca a coragem, não aquela coragem da intrepidez, da ousadia ou da bravura, como muitas pessoas, na maioria das vezes, enxergam a coragem. Não, não é essa. É a coragem de exemplificação do amor, do bem em seu favor e em favor do outro, da paciência e do tom da tolerância, do bom humor, do silêncio no momento certo, da fala assertiva. De compreender que quando a gente crê em um Deus que é misericórdia, amor e compaixão sobre todas as criaturas, por mais insignificante que pareça para nós, segundo a carne, para Deus, a poeira, a partícula pequenininha, ela carrega em si a misericórdia divina. E por que para nós essa misericórdia ia falhar? E aí, esse movimento de fé, em que a gente sai do fenômeno, em que a gente sai da nossa condição de meros seguidores de uma verdade e passa a ser executores dessa verdade. Daquilo que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, que é a construção do reino dos céus, diante das dificuldades. Quando a gente encontra a conversação de Jesus Cristo com Simão Pedro, nas horas finais, dizendo, olha, eu serei crucificado, eu passarei por essa e por aquela dor, por essa e por aquela dificuldade, e aí Simão Pedro, ele vira e fala, mestre, mas o senhor pode parar com isso imediatamente. Né? O senhor pode afastar isso do Senhor. Pelo poder que Jesus Cristo tem diante dos olhos carnais de Simão Pedro, pelo medo que ele teve, que é natural da humanidade, sentir medo diante das coisas que podem vir a acontecer. E ele estava vendo que o mestre estaria envolvido nas piores dificuldades, porque era o próprio mestre que estava falando. Ele fala, mestre, o senhor pode não querer passar por isso. E aí o Senhor Jesus devolve para ele em profunda responsabilidade e diga, ó, afaste de mim, Satanás. É interessante esse momento evangélico para a gente perceber que o Senhor Jesus, ele traz para a gente uma reflexão de que, olha, não feche a porta para aquilo que vai te ajudar. Tem que ter coragem do enfrentamento, sim, e com fé, diante da dor. Naquele momento, Simão Pedro agiu como nós agimos hoje, diante das dificuldades. A gente tem medo, a gente recua. Justamente porque estamos na carne. E porque esquecemos que somos espíritos vivendo essa experiência. E que a gente tem potencialidade que a gente não conhece ainda. E aí, quando a gente exemplifica e começa a atuar de uma maneira um pouco mais cristã, e começa a perceber realmente qual que é o convite do Senhor Jesus, nós vamos absorvendo melhor. E aí a gente abre a porta. E quando abre a porta, para a dor, estou aqui olhando para a porta aqui de casa, aí você fala, pode entrar, querida. Quem é que fala isso para a dor, né? Pode entrar, fica à vontade. Eu vou te mostrar alguns ambientes da minha casa lar, da minha casa mental, né? De onde eu moro.
E aí você fala, aqui é a sala da conversação, do diálogo, onde eu quero compreender o que está acontecendo. É necessário muita coragem para a gente entender as nossas dores, as nossas limitações. O que está acontecendo? Onde dói, por que dói? Por que eu estou chorando? Precisa chorar. Essa aflição que eu estou passando, conforme o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, essa aflição está registrada nessa vida. Se eu consigo ajustar com serenidade, compreendendo aquilo que eu posso mudar, daquilo que eu não posso, e aceitar, lembrando que eu tenho outras vivências, outras experiências, que eu estou num processo, né, de evolução, e eu vou me objetivando a cada reencarnação, me redescobrindo, trabalhando cada caractere. Então, na sala de conversação, do entendimento, eu vou trabalhar a humildade. Eu vou trabalhar um conceito de autoconhecimento diante daquela dor. E é naquele momento que ela, de fato, passa a ganhar um corpo de fraternidade, de irmandade, a irmandou. Porque até aquele momento que ela está ali batendo na minha porta, ela ainda é uma intrusa. Ela ainda está me incomodando. Mas na hora que eu a acolho e falo assim, o que eu tenho que aprender com você? Né, Walter? Qual que é a dinâmica pedagógica que essa dor tem na minha vida? E eu não faço apologia ao Bendita dor. sofrimento. Hã? Bendita dor. Bendita dor. Então a gente aprende com Jesus a ser corajoso, não com valentia, mas ser corajoso como aquele que ama a oportunidade que lhe é dada. Seja na condição de uma pessoa ou de uma circunstância. Da vida, assim por dizer. Depois que você tem o diálogo com a dor, você começa, então, a mostrar para ela outros campos dessa casa mental, dessa casa lar. Aí você fala assim, agora eu vou te mostrar o meu canto de oração. Normalmente o quarto é muito utilizado para isso. É o momento em que eu pego um livro, que eu choro, que eu escuto uma música, lá no meu cantinho de amor. Aí você leva lá até o quarto e mostra, olha, nesse ambiente aqui, que eu converso com Deus, que eu converso com Jesus, com a espiritualidade, com o meu anjo guardião. Pode mostrar para a dor que vocês quiserem. Fala assim, olha, esse aqui. E é o momento também que eu encontro comigo. Em que eu me consolo. Em que eu tenho benevolência para comigo, mas eu também vou avaliar, refletir. Né? Qual é a minha responsabilidade neste processo? Que tem que ter coragem para fazer isso. E muita fé. Porque nesse momento você está orando, você está religando a Deus. Você está promovendo perdão. Você está promovendo a esperança. É o trabalho. E a espera de uma situação que vai melhorar, porque tudo passa. Na hora que ela passa por aquela conversa na sala de estar, vai no seu cantinho de oração e de reflexão. Aí você vai falar com ela assim, olha, agora eu vou te mostrar um ambiente que é um ambiente de expurgo, onde eu jogo tudo que eu não preciso dessa dor. As críticas, as histórias que não vão me auxiliar em nada, porque cada pessoa chega com uma história um pouco pior do que aquela que eu estou vivendo, às vezes até para me assustar ou até tentando me auxiliar. E aí, naquele momento você leva ela no banheiro, né? Aí você fala, olha, aqui eu lavo a alma, eu descargo, eu jogo fora tudo que eu não preciso. Bem nessa dinâmica. Para renovar as minhas forças. Porque para colocar algo limpo no recipiente, eu preciso tirar o que está contaminado. E se eu estiver contaminada com desespero, se eu estiver contaminada com a falta de esperança, né? Efetivamente falando, se eu estiver contaminada com não querer, com o não desejo de viver, o não enfrentamento,
Se eu estiver contaminada com as críticas, com a baixa estima, né, com a falta de amor próprio, a falta, né, de respeito, seguramente a minha imunidade espiritual, As mágoas. ela vai, exatamente, com as mágoas, obrigada pela lembrança, com as mágoas, porque tem pessoa que entra num processo de adoecimento ou de sofrimento em qualquer situação e carrega uma mágoa da vida, a mágoa de si mesmo ou da circunstância e não consegue sair daquela viciação mental, começa a brigar com aquilo o tempo todo. Então, a imunidade espiritual que a gente consegue pela fé, ó, imunidade espiritual, quando a gente fala de imunidade do corpo, né? Só, olha, sua imunidade caiu. Aí já foi comprovado pelos médicos que quando você começa a ficar deprimido, a sua imunidade física cai, né? Orgânica. Então, a sua imunidade espiritual, ela cai quando você baixa o quê? A sua condição de fé raciocinada. Quando você não consegue se ligar a Deus e quando você impregna o seu espírito, o seu perispírito, o seu campo mental e emocional, o sentimento, com tudo aquilo que não serve para você, que não vai te auxiliar em nada, que é supérfluo, que não vai trazer nenhum benefício. Então, ali você tem que se renovar. E a dor vai enxergar aquilo como algo muito interessante. Ela fala assim, nossa, mas que pessoa incrível, né? Ela consegue conversar comigo sabendo que eu vou trazer algum dano. Porque não tem como você passar por uma dor sem alguma perda, mas também você vai ter ganhos. Embora algumas pessoas não consigam ver de imediato, Emmanuel diz, depois entenderás. E a gente acaba entendendo sim. E eu estou falando disso, esse estudo eu já devo ter feito ele mais ou menos umas 20 vezes ou mais. E tem mais ou menos 16 anos que eu faço esse estudo. E eu escolhi fazer esse estudo em momentos em que eu estava passando que eram difíceis. Eu sempre escolho assim. E a cada vez que eu falo, tem um tom diferente. Nunca é igual. Mas por quê? Porque naquele momento que eu estou vivendo aquela determinada dor, eu me desenvolvo um pouco mais. Né? Então, eu sei do que eu estou falando em várias situações. Eu gosto muito de exemplificar isso porque quando o Chico, por exemplo, ele estava passando pela dor do despejo, um exemplo clássico, em que a irmã, muito caridosamente, chega para ele e fala, olha, você está nos atrapalhando com esse processo de ajuda aí entre os amigos, a casa não para, todo, né, de chegar a gente o tempo todo, a gente, né, só está recebendo pessoas, às vezes, até de madrugada, oxe, pelo amor de Deus, está difícil demais. Ele entende o convite. Olha, eu preciso que você busque o seu caminho. O que ele faz? Ele tem a coragem de sustentar o evangelho com muita fé, sabendo que ele ia passar por algumas dificuldades, sai de Pedro Leopoldo, vai para Uberaba, pega a malinha dele, mas antes disso, com profundo amor, ele beija a testa da sua irmã, em profundo agradecimento. Então, quantos de nós brigaríamos nesse momento? Quantos de nós, eu vou buscar os meus direitos? Que direito nós estamos falando? Então, quando nós confessamos a nossa fé, a gente tem que ser colocada à prova, inevitavelmente. Você tem fé? Então, vamos ver até que ponto que a sua fé, ela resiste. E aí, depois desse momento, você vai pegar a dor e convidá-la para ir até a cozinha. Ai, que delícia. Aí você faz aquele chá de erva cidreira, hortelã cheiroso, ou então um cafezinho. Mineiro adora um cafezinho, né? Com pãozinho de queijo, então um bolo. Aí você vai, coloca aquela mesa farta, fala assim, ó, eu quero alimentá-la com o melhor que eu tenho. E você será
questionado por essa dor. O que você tem para me oferecer? Aí você vai começar a falar das suas virtudes. Falar silenciosamente ou executar essas virtudes ao longo do tempo em que essa dor ficar com você. Olha, eu vou te alimentar com oração, com sorriso. Eu vou te alimentar com disciplina no tratamento, que é fundamental. Ou eu vou te alimentar com o silêncio diante do esposo que está em dificuldade. Ou eu vou te alimentar com a busca do meu filho quantas vezes forem necessárias, ou com o não que eu preciso falar com ele. Ou se ele precisar ser preso, eu vou te alimentar com as várias vezes que eu vou lá visitar e levar evangelho para ele poder precisar compreender que se ele errou, agora ele vai precisar resgatar. Eu vou te alimentar pelo perdão das ofensas. Eu vou te alimentar pelo abraço carinhoso, pelo olhar bondoso. Eu vou te alimentar pelo trabalho. Eu vou te alimentar pela humildade de aceitar que neste momento eu não consigo fazer isso. Eu vou te alimentar pela honestidade. Gente, tem que ter muita coragem para ser honesto no mundo atualmente. A honestidade é uma vigilância interna, né? O tempo inteiro ali. É muito difícil. Eu vou te alimentar pela vigilância de pensamento para não brigar mentalmente com determinada pessoa. São tantas formas de alimento que eu posso dar pela coragem da fé, na sustentabilidade da nossa evolução. E aí a gente fica impressionado com as possibilidades que o Senhor Jesus vem nos mostrar pelo Evangelho. Por exemplo, quando eu pego aqui em Marcos, no capítulo 2, no versículo 5, Jesus Cristo, quando ele enxerga a fé da criatura e a coragem de movimento que ela faz, tem uma passagem que diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, deixa eu colocar o óculos, tá pequenininho aqui. Filho, os teus pecados estão perdoados. E naquele momento ele levanta e anda. É bacana perceber o seguinte, que Jesus Cristo, ele deixa tão claro, o Senhor Jesus deixa tão claro para a gente que tudo que a gente consegue é exclusivamente pela nossa fé. E ele fala, olha, você vai usar o caminho, a verdade e a vida que sou eu, não tem como chegar a Deus sem passar por mim. Então, a crença em Jesus, o caminhar com Jesus, é fundamental nesse processo. E a aceitação da proposta. Então, quando a gente faz um movimento, ele já está sabendo. Ele já está sabendo. Porque ele fala, olha, filho, a tua fé te curou. Porque você movimentou em seu favor. Percebe qual que é a dinâmica? Então, vamos lembrar da mulher hemorrágica. Em meio à multidão, depois de anos de sofrimento, afastada, marginalizada pela sociedade, porque quando a gente lembra de que qualquer doença relacionada às questões principalmente quando a gente fala das questões das genitálias, das doenças sexualmente transmissíveis, na maioria das vezes as pessoas eram colocadas, está em Levítico 15, de 1 a 15, as pessoas eram colocadas 40 dias isoladas, perdia-se tudo. E essa mulher, ela passou por isso, por esse sofrimento. E ela perdeu tudo tentando encontrar o quê? A cura. Quando ela vê a oportunidade de ter acesso ao Senhor Jesus Cristo, para finalizar essa história,
que ela faz? Quando ela vê aquela multidão, ela tem a coragem de adentrar a multidão, o que não é fácil para ela. Uma mulher, né, gente? Naquela época não era muito bem vista e nem muito respeitada, ainda mais nas condições dela, todo mundo sabia. E aí ela começa a entrar. Ela não consegue chegar perto de Jesus, mas ela toca na veste de Jesus. E aí, o Senhor Jesus para. E aí ele sente. De mim saiu virtudes. Quem me tocou? Mas todos te tocam, Jesus. Não. Foi alguém muito especial. Com uma coragem de fé absurda. Que enfrentou, ele faz uma leitura devida, que enfrentou tudo para chegar até aqui. É um histórico de movimento dessa criatura. E sai virtude. E essa mulher se cura. Não é uma fé simples e irracional. E a gente não está falando que a gente tem que ficar em casa, eu tenho fé em Deus, que tudo vai passar. É necessário trabalho. Empreendimento espiritual, mental e corporal. Nós estamos lidando com pessoas nesse momento que estão usando da sua inteligência, da tecnologia, do tempo e do serviço para nos auxiliar. Eles estão tentando tocar nas vestes do Senhor Jesus, em nosso favor. E o que nós estamos fazendo? Façamos a nossa parte, o nosso movimento interno, a nossa reflexão íntima. Isso sim. Ter coragem de nos enfrentar. A fé raciocinada em busca de um melhoramento na nossa conduta, na nossa fala, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Não é fácil, mas tem mérito quando a gente consegue. Que o Senhor Jesus nos ampare, nos abençoe. Os nossos 30 minutos já passaram e eu estou profundamente agradecida pela oportunidade da fala e do carinho de todos. Na verdade, eu acho que os 30 minutos nós vamos ter que multiplicar ele em diversas pílulas. O tratamento só iniciou hoje. Nós vamos passar agora, neste momento. Antes, meus irmãos, todo mundo sabe que eu sou um curiango, uma ave da noite. E nessas viagens que eu sempre faço à noite, eu adoro dirigir e principalmente dirigir à noite. Uma vez, daqui para BH, eu fui na traseira de um caminhão, acompanhando, e tinha uma frase, apesar de que muito conhecida, ela vale ser relembrada. Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao seu problema o tamanho do seu Deus, ou seja, da sua fé. Vamos então, neste momento, passar a fluidificação das nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, humildemente à sua presença, nós te pedimos, Pai, que fluidifique as nossas águas, depositando em cada uma delas os remédios que se fazem necessitados às nossas condições físicas e às nossas necessidades espirituais. Pai, que esta água nos sirva a nos limparmos de nossas mazelas, de nossas imperfeições morais. Que ela nos torne, Pai, puros, semelhantes a Ti. Que ela nos leve toda maledicência, toda impureza
toda imperfeição, que leve junto todas as nossas dificuldades diante de nossas provas. Pai, nós lhe pedimos que estas mesmas bênçãos, que estas benesses, este remédio, possa ser depositado nas águas de todo o planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, esta mesma dádiva, este mesmo bálsamo, este mesmo refrigério. Que assim seja. Vamos então passar a segunda parte, o momento dos passes, em que a união de nossas forças, a doação das nossas boas energias, juntamente com a oportunidade que rogamos a Deus neste momento, de sermos emissários, trabalhadores de sua seara, levando, através da sua confiança, Deus, as tuas bênçãos, a tua luz, que somadas às nossas energias, às nossas preces e vibrações, chegarão aqueles nossos irmãos que nos rogam preces, estejam eles na erraticidade ou encarnados, aqueles que estão em desequilíbrio, aqueles que estão em sofrimento e em dificuldade diante de suas provas. Com o apoio dos benfeitores, dos nossos amigos, da espiritualidade amiga, nós vamos em caravana, partindo até os hospitais, as creches, asilos, orfanatos, manicômios e hospícios. Vamos às cadeias, às penitenciárias. Vamos de encontro àqueles nossos irmãos que se comprazem nos vícios, aqueles que se comprazem nas más vibrações, nas más sintonias, nos maus caminhos. Vamos abraçando aqueles que estão sendo obsediados, torturados pelo seu passado. Vamos abraçar aqueles nossos obsessores, pedindo-lhes o perdão, concedendo-lhes o perdão, pedindo para que se reequilibrem, para que possam, num momento de luz, aceitarem a verdade, as palavras do Mestre Jesus, e que através de um arrependimento possam ter direito à felicidade, ao consolo, ao tratamento. Pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que estão em condições de rua, aqueles que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, as intempéries da natureza, aqueles que estão enfrentando as dificuldades financeiras, o desemprego, os desequilíbrios diante das relações carnais, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, de mágoa, de tristeza, aqueles que endureceram seus corações, não permitindo que a fé, que a esperança tivesse raiz. Vamos pedir por aqueles que estão enfrentando as crises de depressão, de ansiedade, os traumas, por aqueles nossos amigos, pelas famílias que perderam seus entes queridos, para aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual antes de nós, principalmente aqueles que partiram através do suicídio. Pedimos, Pai, por aqueles nossos irmãos que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra suas próprias vidas, por aqueles que estão sendo vítimas do preconceito, das guerras, das opressões, da tirania, por aqueles, Pai, que têm a responsabilidade da governança política das nações,
para que sejam bem assistidos, bem intuídos, para que governem no amor e na caridade. Pedimos, Pai, por todos aqueles da espiritualidade que coordenam este trabalho, que nos dão a oportunidade de trabalharmos em sua messe. Pedimos pelo nosso Espírito protetor e anjo da guarda, para que seja sempre forte, para que tenhamos condições de sempre escutar os teus amparos, os teus conselhos, as tuas boas intuições. Pedimos, Pai, por aqueles com os quais temos a oportunidade reencarnatória, os nossos amigos, vizinhos, entes queridos, onde quer que estejam, por aqueles que estão conosco no mesmo lar, por todos aqueles que se encontram em sofrimento, onde quer seja o seu leito de dor, e por todos aqueles que dedicam seus momentos, o teu amor, a cuidar destes nossos irmãos. Pedimos, Pai, por aqueles que nos são contrários, aqueles com os quais ainda não temos as condições necessárias de perdoar ou de conseguir o perdão. Até que seja trabalhada esta posição, Pai. Recebam estes irmãos o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor, através deste abraço amigo. Pai, pedimos, lembramos de todos aqueles que têm seus nomes anotados em nosso caderno de prece. Neste momento, eu convido todos vocês a se concentrarem em preces e orações destinadas a Deus, principalmente aos agradecimentos, enquanto vamos receber o passe de luz e de amor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em amor, em doação de preces e orações. Agradecemos a nossa irmã Marisa, que nos deu a oportunidade de escutar essas palavras de conforto e afago a alma. Marisa, se você quiser fazer a despedida, o agradecimento, eu já vou fazer a prece de encerramento. Eu só fico profundamente agradecida de ter a oportunidade da fala ainda, né? Nessa encarnação, de alguma maneira aprender um pouco mais e de poder contribuir e ser útil, embora eu ainda seja uma poeirinha sem muito conhecimento, mas com muita vontade de auxiliar. Grande abraço a todos que estão participando, né, desse evangelho. E obrigada a você, especialmente, Walter, e a sua família, ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus, por nos promover essa oportunidade. Muito obrigada. Você sabe que isso aqui foi só o primeiro passo, né? Você não vai nos abandonar, não. Nós gostaríamos de contar sempre com a sua participação. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer a prece final. Uma prece linda de Eurípides Bassanufo. Sim, contemporâneo desta nossa cidade. O nome da prece, Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência.
É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem descobrir a cabeça. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, na matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no murmurejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argênteo da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade de Deus. Que assim seja. Fiquem com Deus. Amanhã, no Evangelho das 9 horas, nós teremos a participação do Adenício, lá de Uberaba. Conto com a participação de todos vocês. Fiquem com Deus. Marisa, quiser aguardar um minutinho?